A Bankai é provavelmente o poder mais conhecido e popular do anime Bleach, um poder que pode mudar o rumo de uma batalha em um instante. Mas o que é uma Bankai? Ela é a forma final e mais forte de uma Zanpakuto, e representa a evolução máxima de um Shinigami e a sua espada. E a Bankai também tem o poder de amplificar o poder do Shinigami em 5 ou em até 10 vezes. E em Bleach temos uma variedade enorme de Bankais, e cada uma delas possui uma habilidade e um designer único. Algumas Bankais podem ser usadas em qualquer situação, porém há outras que só podem ser usadas em emergência ou em momentos específicos, já que podem atingir até os aliados ao redor. Tanto que essas Bankais são proibidas pela Central 46 de serem utilizadas. Eu sou a Desal, e no vídeo de hoje vou falar sobre as 5 Bankais mais poderosas e roubadas do anime Bleach. Obviamente em Bleach temos muitas Bankais poderosas, então algumas vão ficar de fora. Então caso vocês queiram, eu posso fazer uma parte 2. E obviamente essas são as 5 Bankais que apareceram no anime até o momento. Não estou levando em consideração o mangá nem as novels. E é claro, são as 5 Bankais que eu acho mais forte. Caso você não concorde, deixe aí nos comentários quais são as 5 Bankais mais fortes para você. E bom, vamos começar em quinto. Temos a Bankai de Hiraku Shinji, Sakasama Yukishima Hapo Fusagari, ou em português, o bloqueio do tesouro dos 8 maus invertidos. Bankai Sakashima Yokoshima Happo Fusagari Shimaya. Nessa forma, a espada do Shinji se torna uma espécie de cajado, com um círculo no topo, e também o Shinji fica em cima de uma flor dourada. Assim que o Shinji ativa a Bankai, ele se envolve nas pétalas da flor dourada, e um gás, ou pólen, é liberado, e inverte a percepção de todos ao redor sem exceção, transformando o amigo em inimigo, criando uma verdadeira zona de conflito, aonde todos começam a lutar entre si. Essa Bankai causa um estrago enorme quando utilizada em um grande número de inimigos. Essa é uma Bankai proibida pela Central 46, por justamente ter uma área de efeito muito grande e acabar atingindo os aliados também. Porém, ainda assim é uma Bankai excelente quando o Shinji está enfrentando um grande número de inimigos. Porém, ela não pode ser usada em um combate 1 contra 1, porque o Shinji acabaria sendo ferido. E por essa vulnerabilidade eu coloco a Bankai dele em quinto. E eu gostaria aqui de fazer uma menção honrosa à Bankai da Rukia, a Haka no Togame, ou Sentença da Névoa Branca. Bankai Haka no Togame. Assim que a Rukia ativa sua Bankai, um grande pilar de gelo surge, como se fosse uma explosão de ar frio, e congela tudo ao redor. Então Rukia surge de dentro do pilar, com a vestimenta branca e o cabelo branco, parecendo uma rainha do gelo, e tudo ao redor da Rukia é completamente congelado, pelo poder do zero absoluto. Seu poder tem um alcance absurdo, e o oponente é incapaz de acertá-la, já que quanto mais perto dela, mais rápido a pessoa é congelada. Porém a Bankai da Rukia acaba sendo letal para ela também, já que acaba diminuindo a temperatura do próprio corpo e ela pode acabar se congelando no processo. E por isso a Bankai da Rukia fica em quinto junto com o Shinji. E em quarto lugar, provavelmente para a insatisfação de muitos, a Bankai do atual comandante das 3 divisões Kyoraku Shunsui, Katen Kyokotsu Karamatsu Shinjo, ou Loucura dos Ossos Celestiais do Pinho Negro do Duplo Suicídio, palavra censurada pelo YouTube. Bankai Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju Ore ni te ozume shime no dan Itokiri basami chizome no nodobue. Essa Bankai é uma das mais épicas, roubadas e lindas. Ao fincar suas 2 Zanpakutos no chão, surge uma espécie de pintura, formando como se fossem raízes no chão, e todo o espaço em uma área enorme é afetado e fica num tom mais amarelado, e causa queda de temperatura, e causa também desespero em quem está próximo à área de efeito. O espírito da Zanpakuto do Shunsui aparece, a Ohana,
A Bankai do Kyoraku também é chamada de Triato Suicide, palavra censurada pelo YouTube, e possui 4 atos, que são: o primeiro ato, hesitação e partilha de feridas. O primeiro ato garante que qualquer ferida infligida a Kyoraku seja refletida no seu oponente, que também partilha as feridas que Kyoraku já recebeu. Segundo ato, Travesseiro da Vergonha. O oponente é acometido por uma doença incurável. As manchas negras que surgem no seu corpo representam a vergonha e o desespero por ferir alguém que ama. Terceiro ato, Abismo do Corte de Peixes. Ambos, tanto Kyoraku como o inimigo, caem em um oceano sem fundo, onde a sua pressão espiritual é drenada, forçando o oponente a ficar preso até que a sua força se esgote, a não ser que consiga encontrar uma forma de escapar ou de atingir o Kyoraku. Quarto ato, Tesoura de Fio que corta a garganta ensanguentada. Kyoraku embainha a sua espada e usa um fio branco de energia espiritual para cortar a garganta do oponente, completando o ato final e a decapitação do inimigo. Essa Bankai é muito forte. Quando Kyoraku ativa, todo mundo sente a pressão espiritual dele por todo o palácio de Urabarra. Todo mundo sente as mudanças que ela causa mesmo estando muito longe, fora que o terceiro e quarto atos são extremamente fortes e sem chance de escapatória. Porém, assim como as que eu citei anteriormente, essa Bankai tem a fraqueza de não poder ser usada quando tem aliados próximos, o que dificulta sua utilização. Por isso Kyoraku só usa como último recurso e por isso ela fica em quarto. E outro ponto fraco dessa Bankai do Kyoraku é o fato dele ter que fazer os atos em sequência. Ele só pode usar o quarto ato depois do 3, ou seja, ele não pode finalizar o oponente de uma maneira rápida, precisa realizar a sequência de atos igual a um teatro de fato. E abrindo o nosso top 3, a Zanka no Tachi, a espada longa da chama remanescente, Bankai do antigo comandante das 3 divisões Shigekuni, Genryusai e Yamamoto. 束ねともしばし戦の優越をくれてやる。残下の太刀南赤10万億士大砲。終わりじゃ。残下の太刀来た。天地開示。 Quando Yamamoto ativa sua Bankai, todas as chamas criadas pela sua Shikai são absorvidas, e todo o fogo e o calor se concentram em uma lâmina toda carbonizada. Quando a Bankai é ativada, toda a umidade desaparece da Soul Society, e a água da área começa a evaporar. Por isso essa Bankai não pode ficar muito tempo ativa. A Zanka no Tachi possui 4 habilidades únicas e com efeitos distintos. A Zanka no Tachi Leste deleta tudo que a ponta da sua lâmina toca. A Zanka no Tachi do Oeste, o corpo de Genryusai e a espada são cobertos por um manto de chamas, e essas chamas geram um calor que chega à temperatura do núcleo do Sol. Zanka no Tachi do Sul, ao fincar a espada no chão, começa a invocar os cadáveres daqueles que foram deletados pelo poder da Shikai de Yamamoto, Ryujin Jaka. Zanka no Tachi do Norte é a técnica final, um golpe de fogo concentrado que incinera tudo que está no alcance do golpe, e tudo que é tocado pelo golpe deixa de existir. Eu coloquei essa Bankai em terceiro pelo fato dela ser muito versátil e destrutiva. Quando o Genryusai usa sua Bankai, a vitória é certa, porque ele basicamente deleta qualquer um ou qualquer coisa que for acertada pelos seus golpes. Sem falar que os golpes atingem uma grande área, e geralmente uma área frontal. E fora o ataque absurdo, o usuário fica protegido com um manto de chamas, que impede ele de ser atingido. Essa Bankai é realmente forte, ela é usada tanto para ataque quanto para defesa. Pelo poder destrutivo, pela ótima defesa, versatilidade, pelo usuário não se ferir ao usar a Bankai, ela fica no meu top 3. E em segundo lugar, Shirafude Ishimonji, ou Pincel Branco em linha reta, a Bankai do Ishibe, líder da divisão 0. Shin Shirafude Ichimonji. Kuroari no gotoku ni umitsubussarete shinu ga yoi. Após ser ativada, a lâmina do pincel de Shibe fica branca e se torna um fio longo e grosso que se enrola no ar ao seu redor. Shirafude Ishimonji pode dar e alterar o nome de alvos que foram atingidos pela tinta de Ishimonji, a Shikai do Shibe, escrevendo kanji com a tinta branca em seus corpos. Isso dá ao seu alvo as propriedades e poderes do nome concedido. Com isso, ele pode anular ou pelo menos reduzir a força das habilidades do inimigo. De exemplo, a gente tem no anime o momento que o Ishibe altera o nome do Rei Quincy para Formiga
formiga, alterando seus poderes e habilidades, deixando ele mais fraco e inutilizando suas habilidades. É uma Bankai bem forte, seu efeito de retirar os poderes ou pelo menos reduzir drasticamente a força do adversário, trocando o nome dele, já deixa essa Bankai bem roubada. Essa Bankai poderia ser posta no top 1, pois não tem pontos fracos, porém essa Bankai funciona em conjunto com a Shikai, então é necessário utilizar a tinta da Shikai para depois usar a Bankai. Sem falar que contra um número grande de inimigos seria complicado alterar o nome de todos eles de uma só vez. E agora em primeiro lugar, no top 1, temos a Bankai de Senjumaru Shutara, Shatatsu Karagara, Shigarami no Tsuji, ou a Travessia do Portão de Saa, Cadáver de Kala e Emaranhados Perfurantes. Bankai. Shatatsu Karagara Shigarami no Tsuji. A Bankai da Senjumaru usa a manipulação de um tear gigante dourado que emite fitas de pano, com o objetivo de selar o destino de seus inimigos e afetar seus estados mentais ou forçá-los a reviver traumas ou vislumbrar a morte no futuro. Ou seja, Senjumaru usa golpes que alteram a causa e o efeito das coisas. E o poder dessa Bankai é tão monstruoso que faz os 3 mundos, o mundo humano, a Soul Society e o Ecomundo tremerem. A Bankai da Shutara também permite que ela manipule o espaço fechado por sua Bankai, com a sua trama literalmente tecendo e selando o destino das vítimas dentro dela. Suas tramas são padronizadas exclusivamente para incorporar diferentes poderes projetados para combater as características únicas de seus oponentes. Senjumaru pode ajustar o número de tramas para corresponder à quantidade de inimigos que ela está enfrentando, mudando o nome e as habilidades de Shide no Hokushiki Ukimon no Ata, de acordo. Ou seja, a Bankai se adapta às diferentes habilidades dos inimigos e pode atingir vários inimigos ao mesmo tempo. Essa Bankai é extremamente forte e complexa, por isso não vou entrar em detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas só pelo que eu citei até aqui já deu para entender o porquê ela ter ficado no top 1. Basicamente essa Bankai não tem pontos fracos. Se o inimigo não tiver alguma habilidade para cauterar a Bankai dela, que foi o caso do Uryu, o inimigo é subjugado facilmente sem nem poder contra-atacar. Sem falar que no anime ela usou em 6 Quincy's ao mesmo tempo, e só o Ishida conseguiu fazer algo porque estava bufado com o poder do Rei Quincy, porque senão iria de arrasta também. Bom, então essas são as 5 Bankais mais fortes que apareceram no anime, na minha opinião. Obviamente existem muitas Bankais fortes que são melhores em diferentes cenários. Umas são melhores no V1, outras brilham mais quando tem um vasto número de inimigos. Então acho que cada pessoa vai ter um top 5 diferente uma da outra. Mesmo eu acho que a Bankai de Shibe pode ser a mais forte, por poder anular o poder de um inimigo. Ou até a Bankai do Yamamoto por conta do seu poder destrutivo. Sem falar que o anime ainda não terminou e poderemos ver muitas Bankais no futuro. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e me digam aí nos comentários quais são as 5 Bankais mais poderosas para vocês.